Dados do último relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, revelaram que alunos brasileiros na faixa dos 15 anos relataram terem sido vítimas de alguma intimidação, sendo 22% das meninas e 26% dos meninos. A gente vem tratando do assunto bullying, importunação, sobre essa situação entre jovens e adolescentes há um bom tempo aqui no Revista CBN e sempre também em busca de saídas e uma reflexão. Não só para a gente ter chegado a esse ponto, mas como a gente pode sair dele, principalmente com a formação dos nossos jovens, formação de educadores e, logicamente, a formação de nós, pais e mães. E para falar a respeito desse assunto, eu tenho a alegria imensa de receber aqui no Revista CBN uma pessoa muito engajada em olhar para essa transformação, não só de pais e mães, mas de educadores, da ética no nosso país. Eu converso aqui agora no Revista CBN com o educador Gabriel Chalita. Chalita, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Prazer imenso falar com você, falar com os ouvintes da CBN, de um tema tão importante, tão essencial, que angustia tanto pais, educadores, né, alunos, a escola que deveria ser um local de proteção, de formação de futuros, como a família também, acaba sendo um lugar de abandono, de dores, de angústias. Então, acho que é muito legal a gente conversar um pouco sobre isso e ajudar as pessoas a pensarem no que elas podem fazer para prevenir essa dor tão grande nos adolescentes e nas crianças. Completamente. Quando a gente assistiu, né, Chalita, aquela série Adolescência, né, na Netflix, que foi realmente um sucesso, embora há muitos anos você trabalhando nesse assunto, a gente falando aqui sobre isso no Revista CBN, quando vem uma peça de arte como essa, né, uma peça que vai para milhares de pessoas, a gente olha ali o problema sendo já traduzido de maneira muito clara. E ali, o ponto da escola, isso falando de Europa, Reino Unido, você vê que o ponto da escola você fala: "Não é possível que a escola seja assim". E lógico, a gente tem muitas coisas boas, educadores engajados, que dedicam sua vida pela profissão de fé, né, que é educar, mas ao mesmo tempo o ambiente da escola, como você disse, é extremamente desafiador e muitas vezes ainda obsoleto até em relação, à mentalidade dos nossos jovens e ao que poderia ser. Você criou um programa, né, anti-bullying, de formação a professores. Quais são os pontos que você acha que são os mais importantes hoje, 2025, quando a gente olha para a escola e a questão do bullying, dos nossos jovens? Ô, Pétria, é legal você trazer a série adolescente, até para a gente sugerir às pessoas que não viram que vejam, né? Para que os pais vejam. Essa série ela tem uma importância muito grande porque ela coloca uma série de interrogações na educação familiar e na educação dentro da escola. É como se perguntasse assim, onde é que a gente está errando dentro de casa? Então, porque a série mostra um adolescente que você torce para que ele não tenha cometido o crime que ele cometeu. Todo mundo torce por ele. Por quê? Porque não é um menino com cara de mal, não é, eles escolheram, inclusive, né, a construção de personagens que mostrasse cotidianos. Os pais não são pessoas más, só que os pais não prestam atenção no que está acontecendo ao lado, no quarto ao lado, nas dores daquele menino, nas ausências dele, em que novos programas informacionais foram desenvolvidos, em que há uma série de desafios, né, entre os adolescentes. Então, ali você tem a interrogação da família. Aí você tem a interrogação da escola. O que é educar, né? Educar é uma palavra tão bonita. Educar é tirar do outro o que ele tem de melhor, ou ajudar o outro a colocar para fora o que ele tem de melhor. Educar não é jogar informação, não é as crianças, os adolescentes não são depositórios de cultura fresca, Conteúdos. né? De conteúdo. Então, para você educar, você tem que trabalhar com três questões fundamentais, que é o pilar cognitivo, o pilar social e o pilar emocional. Então, você vai desenvolver questões do conteúdo propriamente dito, nas tantas áreas, hoje de uma forma muito mais interdisciplinar, resolvendo problemas, mas você tem que desenvolver o pilar social, que significa que as pessoas precisam aprender a conviver umas com as outras, a perceber as dores que umas pessoas são capazes de causar nas outras pessoas, resolver problemas em conjunto, saber ouvir. As pessoas têm uma incapacidade absoluta de ouvir as outras pessoas. E o pilar emocional. Aí, Pétria, essa é a grande questão da educação do mundo hoje. Como é que a gente educa sentimentos? Como é que a gente educa emoção?
Você que além de ser essa grande jornalista, é uma escritora que fala sobre pausa, sobre silêncio. É como que um diálogo que a gente precisa desenvolver com a gente mesmo e perceber que a dor, ela vai fazer parte da nossa vida, de todo mundo. Mas a gente precisa dar nome a essa dor. A gente precisa ter vínculos com pessoas que possam nos ajudar a compreender essa dor, a superar essa dor. Quando isso não acontece, é que podem acontecer coisas terríveis, né? A, a, os dados mundiais, não só brasileiros, mostram uma explosão de suicídio, de automutilação. O que está acontecendo com esse adolescente? E é interessante quando pais me perguntam assim, né? Falam assim, Xalita, mas meu filho fica 9 horas por dia, né, no celular. Por quê? O que ele Porque está buscando que ele não tem na relação, né, real ali? O que falta? E não é assim culpar o pai ou culpar o professor. Não é buscar culpados, é buscar parceiros desse processo de aprendizagem. E aí, respondendo essa pergunta, a gente desenvolveu um curso sobre bullying, né, que é um grupo que chama Território Saber, e foi muito interessante porque nós buscamos, desta maneira, eu dou palestras no Brasil todo tratando desse tema, e muitas escolas e professores pediram para eu aprofundar um pouco mais, então é um curso um pouco maior, em que a gente entra um pouco nesses detalhes, o que que é cognitivo, do que é social, do que é emocional, do que é a percepção dessa dor. Como é que você trabalha esse tema tão doloroso do suicídio, se há um protocolo mundial que mostra que a gente não deve divulgar nada a esse respeito? Mas nas escolas, sim, você tem outros caminhos para isso. É a questão do bullying. O que que é o bullying? O bullying não é alguém bater em alguém, isso é uma violência. Alguém agredir um outro é violência. O bullying é continuado, é humilhação de todo dia, é aquela angústia que você tem de ir para a escola e saber que colocaram um apelido em você e todo dia eles vão usar aquele apelido. Ou são as deepfakes, né? Criaram situações em que você não estava, divulgaram isso, que é uma coisa muito mais complexa. Invariavelmente, Peter, algum pai fala assim para mim: Poxa, mas quando eu era criança, alguém brincou comigo na escola também. é, Me chamaram disso, chamaram daquilo, tal. O mundo é completamente diferente. Era comum, quando você recebia uma dor dessa, você compartilhar, você contar para alguém, você conversar sobre isso. O problema do bullying é que ele se transformou numa doença silenciosa. Eu recebo essa dor na escola, esse apelido, essa diminuição, essa humilhação, essa angústia. Eu vou para casa, eu tenho vergonha de falar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para quem quer que seja, e eu me tranco no quarto. Aí eu vou buscando vínculos. E às vezes um desses vínculos é um tipo de site, né, de um grupo de pessoas que desafiam as outras a se automutilarem. E eu estou com 10 anos, 9 anos, 11 anos, eu não tenho maturidade para perceber aquilo. E o pai, a mãe falou assim: ai, que bom que o meu filho está no quarto, ele não sai do quarto, coisa boa, ali ele não corre riscos. Minha gente, ele corre muito mais riscos no quarto do que no parque, na rua, na academia de ginástica, numa outra aula, né? Preciso olhar para essa nova realidade que a gente está vivendo. Chalita, eu gosto sempre no Revista CBN, né, quando a gente faz essa conversa, que acaba sendo uma conversa muito direta, né, com os nossos ouvintes, a gente entrando na casa das pessoas e trazemos muitos especialistas. Eu sempre fico trazendo para mim, sabe? Como é que eu posso sempre me transformar a partir dessas conversas. E ouvindo você falar, e eu fico pensando na minha casa mesmo, por exemplo, e os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando também, peço para fazer esse exercício. Cara, é muito importante a gente poder também se educar, né, Chalita? Para a gente, como pais e mães, como famílias, como familiares, para a gente também exercitar a nossa humanidade e não desumanizar tanto as nossas relações com os tablets, com os celulares, porque eu não sei se eu estou falando uma besteira, você me corrige, por favor, se eu estiver errada. Mas muitas vezes essa pessoa que até pode estar sofrendo bullying na escola, o que que ela está recebendo em casa como apoio? Não estou culpando a gente enquanto pais e mães, mas estou falando da qualidade das trocas que a gente precisa ter com esses jovens e com a gente mesmo. É um certo tipo de espiritualidade, é um certo tipo de conexão de amorosidade, de um estar ali para o outro, dessa construção desses laços e desses vínculos, porque isso também é uma questão delicada nos nossos dias, não? Não, você está perfeita, Peter. E eu acho que é legal, assim, a gente fala de uma forma muito simples, né, para os pais que estão acompanhando, porque às vezes os pais falam, mas o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que mudar, né?
Uma criança não nasce com manual de instrução, cada filho é um filho, né? Pai que tem dois, três filhos, eles serão diferentes, mas tem algumas pistas, tem algumas trajetórias que a gente pode, em cada fase, né, do filho, da filha, refletir sobre elas. Então, você pega assim, a primeira infância é o momento em que a gente diz que as sinapses estão abertas. O que que é isso? Tudo entra sem peneiras psíquicas. Entra, assim, com meses, na vida intrauterina, no primeiro mês, segundo, terceiro. O que você pode fazer, né? Música é maravilhoso. Você tem tantas músicas, né, orquestradas, tranquilas. Você conversar com seu filho com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses, são estímulos lindos. Evitar barulhos, né, exageros. Evitar que ele se transforme desde o comecinho em alguém que te dê ordens, né? Então ele chora, você pega imediatamente ali. Ter essa compreensão desses primeiros estímulos dele. Depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Freud chamava até os 4, esse momento essencial, né? 4, 5 anos. É o momento em que a presença familiar é essencial. Contando histórias, falando, é um momento em que isto daqui, que é maravilhoso, que é o celular, não é para ser usado com eles. Eu acompanho esse tema do suicídio em vários países e eu vi que muitos países conseguiram mudar um pouco a trajetória dessas ansiedades com a proibição dos celulares. E é proibição. Eu fico tão triste. Às vezes, quando eu posso, alguém me conhece no restaurante e olha, e quando eu vejo ali a criança com 2 anos e para parar de chorar, o pai ou a mãe coloca o celular ou o tablet. Não é momento para isso. Mas chorou, faça o quê? Pega no colo, conversa, explica, deixa chorar um pouco, E deixa desenvolve. chorar, porque do jogo Claro, chorar. a infância é isso, o desenvolvimento dessa infância. Depois, Petra, assim, né, uma modesta sugestão. Converse com seus filhos, autorize que qualquer dúvida que eles tenham, ele diga para você. Às vezes eu tenho um amigo que fala, nossa, meu filho fez uma pergunta com uns 9 anos perguntar isso. Eu fiquei tão assustado, que perguntou para você, que Que ótimo. bom. E muitas vezes os pais não saberão a resposta. Busca auxílio disso. Qual é o melhor caminho? O que que eu faço? Meu filho está com 11 anos pedindo para ir para uma festa, vai passar 4 dias fora, deixo ou não deixo? Quem vai? Como é que. Parece que eu sou o chato, mas os amigos dele têm celular, eu dou ou não dou? O outro disse que não sei o quê, o outro foi de helicóptero para não sei onde. Eu preciso entender que nessa complexidade das dimensões humanas, eu falo isso muito para escolas que às vezes, né, tem filhos de uma classe social que tem um ticket mais elevado de pagamento, tomar muito cuidado para não dar coisas demais. Até aquilo que você dá tem uma dimensão afetiva. Se você dá 20 brinquedos, eles não têm o menor sentido. É um, dois, a maneira de conversar, de explicar, dizer não. Não é uma palavra fundamental. Se os nossos pais não falarem não para a gente, se nas infâncias a gente não receber não, a gente vai ter uma dificuldade grande de dizer não para a gente mesmo em momentos da vida que os nãos seriam essenciais. Então, eu preciso me acostumar. Ah, mas meu filho faz uma cara tão assim quando eu falo não para ele. Sim, não tem problema. É a cara, só que ele pede limite. No fundo, sem ele saber, ele pede limite. E eu tenho que saber como trabalhar isso. Professores, aqui vai uma outra questão. O que que a gente faz, né? Pouco tempo para dizer, é tão complexo esse tema, mas assim, então, para trabalhar a questão dos afetos, a gente tem que chegar e falar: meus alunos, eu amo vocês, meus alunos, vocês são maravilhosos. Não é isso que é afeto, né? Afeto é o que afeta, o que estabelece vínculo. Então, começa umas coisas simples, assim. A gente precisa saber o nome dos alunos. Você precisa prestar atenção nos seus alunos. Você precisa conseguir envolver os seus alunos com leveza, não exagerar naqueles alunos que têm uma timidez maior, porque você acha que vai romper aquela timidez. Você precisa desenvolver uma estratégia para perceber aqueles que estão um pouco mais distantes, trazer exemplos de compaixão. Compaixão é um valor essencial para combater o bullying, e você desenvolve compaixão. Não adianta um professor falar assim: olha, ninguém humilhe ninguém, ninguém maltrate ninguém, ninguém faça isso com ninguém, seja. Isso não resolve. Agora, você pode trazer um trecho do filme Adolescência, da série Adolescência, você pode trazer um trecho do YouTube, pode discutir um tema, alguma coisa que aconteceu, e eles olham, e aí você desenvolve a compaixão deles. A literatura é riquíssima nisso. Você pegar um conto do Machado de Assis, né? Um conto Avar, há contos belíssimos, né? Clarice, Cecília.
E a partir daquele conto, você trabalha a dimensão da compaixão, você está ajudando o aluno a desenvolver isso. Pétrea, hoje a neurociência, ela cada vez mais vem provando que não tem gente que nasce perversa e gente que nasce legal. São os estímulos, é um fluxo de vivências que a gente tem, são os nossos entornos que nos levam para um caminho ou para outro caminho. Daí a importância da educação. Educação não é só escola. Educação é família, é escola, é redes sociais, é vida, é mundo. O tirar da gente o que a gente tem de melhor, o deixar nascer o que a gente tem de melhor, isso está em todos os ambientes que a gente frequenta. Gabriel Chalita com a gente hoje, pincelando para nós aqui alguns valores importantes, com palavras de inspiração para a nossa jornada, o nosso caminho de educação, nesse nosso cotidiano que sofre muito com ansiedades, com depressões e também com essa questão do assédio, do bullying, do desmerecimento do outro, da humilhação. Características da nossa sociedade atual que a gente precisa o tempo inteiro estar relembrando, valores bons, né, para a gente equilibrar essa balança, para entender que há saídas, mas elas partem de ações, partem de atitudes, parte do desejo da gente transformar, tem que ter um desejo real de transformar essa sociedade que padece disso. E aí toca aqui questões do consumo, toca aqui questões dos valores, toca aqui questão da gente exercer uma autoridade saudável em relação aos nossos filhos, aos nossos alunos e por aí vai. Olha aqui, Chalita, eu quero você, logo mais aqui com o Padre Patrick, que eu adoro, que eu tô com o livro de vocês em casa. Sobre alegria, olha que coisa boa, não? Vamos vou- aí falar com você de alegria. eu vou deixar o Chalita fazer hoje online, a gente tá aqui no YouTube também, porque a próxima eu quero que ele venha tomar um café aqui comigo no Revista CBN, Padre Patrick, que eles lançaram o livro Conversa sobre Alegria, que também faz muito sentido aqui no repertório, na construção dessas palavras positivas para a gente construir valores aqui para a gente, querido. Sou super fã, sua fã do seu trabalho, de tudo que você coloca a mão, falando de educação, falando sobre valores, sobre uma sociedade melhor. Te espero em breve aqui, tá? E sucesso com esse programa sobre bullying, anti-bullying nas escolas, tá? Obrigado, uma honra estar com você, dizendo essas coisas tão lindas. Você sabe que eu sou seu admirador também. Você tem uma profundidade naquilo que você diz, uma preocupação imensa de levar informações corretas, valores corretos. Por isso que a gente tem tanta alegria quando a gente está junto, né? Gabriel Até Chalita a com a gente próxima. hoje. Beijo imenso, boa Beijo, semana, beijo. Chalita. Revista CBN. Que programa, hein? Que não é feito só por mim, não, minha gente. É feito por muitas mãos aí para trazer para você esse programa do qual eu tanto me orgulho.